Oi, galerinha, aqui é a Profilane e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre números decimais. Mas, prof, o que são números decimais? Basicamente, são números que usam a vírgula. Mas por que eles existem? Aqui a gente tem alguns exemplos que a gente mais usa os números decimais. O primeiro deles é a representação de dinheiro. A gente tem 5 reais, 10 reais, 1 real, 2 reais, tudo isso são números racionais, números inteiros. Mas como que eu represento os 50 centavos, os 25 centavos? Então, dessa forma, eles inventaram os números com vírgula, que são os números decimais. Então, por exemplo, se eu for representar R$5,50, eu vou usar o número 5 inteiro e mais os 50 na forma decimal, ou seja, os números depois da vírgula, certo? Outra coisa que a gente usa muito é o peso, quando a gente vai se pesar na farmácia. Por exemplo, digamos que eu fui me pesar na farmácia e deu um total de 58,2 o quê? Quilos, né? Então, dessa forma, eu uso o número decimal para aproximar melhor o meu peso, porque se eu só usasse os números racionais, eles não seria tão exato. Então, com os números decimais, eu consigo ter uma precisão maior no peso. E outra coisa que a gente usa também é o tempo. Quando a gente usa os segundos, a gente coloca eles na forma decimal também. Eles são números decimais, certo? Então, agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre esses números decimais. Aqui a gente tem um exemplo de um número, 555,555. Mas como assim, professor? Então, você pode ver, por exemplo, aqui, a gente tem a vírgula, né? E como que eu chamo cada uma dessas casas? Então, as que a gente já conhece, que vocês sempre ouvem falar. A primeira delas é a centena, né? O 500 é uma centena, certo? Depois a gente tem aqui o 5, que representa os 50, a gente tem uma dezena, uma não, né? 5. Uma dezena. E aqui a gente tem a unidade. Até aqui é tudo conhecido de vocês. Mas o que a gente tem depois da vírgula, hein? Então, vamos lá. O primeiro número depois da vírgula, para a direita da vírgula, ele se chama de décimo. O segundo número, a gente chama ele de centésimo. E o último, mas não é o último, tá? É o último que a gente vai estudar. A gente tem muitas possibilidades aqui, mas o que é importante você saber agora, nesse momento, é até aqui, e ele é chamado de milésimo, certo? Então, aqui a gente tem certinho eles. Então, vamos fazer um exercício aqui para ver se vocês já estão craques nisso. Faz aí junto comigo. Como que eu vou falar esse número aqui? Se eu for querer escrever ele por extenso, então, o correto de se falar ele é 4 dezenas, 8 unidades, 5 décimos e 2 centésimos. O de cima, só pra gente treinar. 5 centenas, 5 dezenas, 5 unidades, 5 décimos. Aqui faltou um S, né? Mas 5 centésimos e 5 milésimos. Certo? Todo mundo entendeu isso aí? Então, última coisinha que a gente vai ver no vídeo de hoje é isso aqui. Escrevi todos eles aqui. Então, uma coisa importante. Nossa vírgula sempre vai aqui, entre a unidade e o décimo.
Uma coisa importante que vocês precisam saber. Toda vez que eu for transformar, e a gente vai ver mais pra frente como que é essa questão da transformação, quando a gente for ver as unidades de medida, toda vez que eu for transformar esses números, sempre que eu for da esquerda para a direita, eu vou dividir. E toda vez que eu for da direita para a esquerda, eu vou multiplicar. Então, olha só. Tô saindo daqui indo pra lá, assim. O que vai acontecer? Vezes, e qual é o número? Vezes não, né? Ou tô ficando louca. Dividido por 10. Dividido por sempre usando o número 10. E agora, se eu fizer o caminho inverso, vindo daqui pra cá, nós vamos multiplicar por 10. O que tudo isso quer dizer? Tudo isso quer dizer que quanto mais para a direita, menor é o número, porque eu estou dividindo por 10. Quanto mais para a esquerda, maior é o meu número, por isso eu multiplico por 10. Então, sempre que eu sair do maior para o menor, eu tenho que diminuir, então eu vou dividir. Toda vez que eu sair do menor para o maior, eu tenho que aumentar, então eu vou multiplicar. Certo? E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, dar o seu joinha aí e até a próxima!